Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prefeitura aposta no plano verão para evitar as tragédias do ano passado causadas pelas chuvas. A população entrar dentro desse aplicativo, baixar no Android, no Apple, o cor.rio, e ali vai ter notícias, informações para a população, que é fundamental para a gente orientar a população. Divulgado esquema de desfile dos blocos carnavalescos na cidade. Fiéis vivem a expectativa de mais uma procissão de São Sebastião. A maior procissão do Rio de Janeiro, que é a procissão de São Sebastião, onde milhares e milhares de fiéis vão junto com a imagem, acompanhando seu padroeiro nessa peregrinação. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre um fantasma que volta a assustar os moradores da capital: as chuvas de verão. No ano passado, 17 pessoas morreram em consequência de temporais. Uma CPI foi criada na Câmara Municipal do Rio para apurar os fatores que causaram as tragédias. Para evitar a repetição dos problemas de 2019, a Prefeitura do Rio aposta no Plano Verão, que mobiliza cerca de 10 mil funcionários. A chuva que castigou a região serrana na semana passada deu uma prévia do que ainda pode ser o verão. Provocou inundações, rios transbordaram e carros foram arrastados pela força das águas. Essa chuva não chegou com intensidade no município do Rio. O radar meteorológico teria capacidade para detectar esses núcleos de chuvas em uma distância semelhante. A gente tem um radar da Prefeitura, que é o radar meteorológico do Sumaré, ele fica no alto da Boa Vista. Ele consegue detectar núcleos de chuvas aqui em torno da cidade e também na cidade. Então, muitas vezes, esses núcleos se deslocam de algum lugar, por exemplo, da Baixada Fluminense, da região serrana, em direção aqui ao Rio. A gente consegue ir emitindo avisos conforme esses núcleos se aproximam e ganham intensidade. Mas muitas vezes eles surgem já em cima da cidade do Rio. Então esses avisos são um pouquinho mais em cima da hora por conta da formação deles muito rapidamente. No ano passado, na cidade do Rio de Janeiro, 17 pessoas morreram por causa dos temporais de fevereiro e abril. Um drama que inspirou a CPI das enchentes na Câmara do Rio. Foram 28 reuniões, 2 audiências públicas e 11 visitas a comunidades atingidas pelas chuvas. O relatório propôs 105 recomendações. 10 mil funcionários da Prefeitura estão mobilizados no Plano Verão para conter os efeitos das chuvas. Além das ações de prevenção, a estratégia tem sido melhorar a comunicação com os moradores da cidade. É importante que a cada ocorrência que acontece, a gente vai tentando melhorar os protocolos, melhorar a forma de agir, melhorar a forma de comunicar. Por esse ano, a gente tem melhorado muito a comunicação com a população, aumentou as nossas redes sociais. É fundamental que a população siga as redes sociais do Centro de Operações, Centro de Operações.rio. A gente criou um aplicativo do Centro de Operações que se chama cor.rio, então a população entrar dentro desse aplicativo, baixar no Android, no Apple, o cor.rio, e ali vai ter notícias, informações para a população, que é fundamental para a gente orientar a população.
Além do aplicativo que informa sobre as ocorrências na cidade em tempo real estar atingindo um maior número de usuários, existe uma nova escala de monitoramento. Antes eram 3 itens e agora são 5. Normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise. São novas etapas que podem alertar antes de uma situação mais grave. Além disso, são novas sirenes em comunidades que apresentam risco e até uma parceria com a NASA para tentar prevenir deslizamentos. E ainda obras de drenagem em áreas críticas e dragagem de rios. A gente tem que entender que o Rio de Janeiro é um clima subtropical em que esses núcleos aparecem muito rapidamente e existe essa possibilidade. É uma característica do Rio de Janeiro e é fundamental que o cidadão entenda que às vezes a gente pode antecipar essa informação, mas às vezes ela pode acontecer naquele momento e ele não se arriscar em outros problemas que vão acontecer. Então, a chuva pode vir forte, criou-se um bolsão, mas a população tem que entender que aquele bolsão é para ele não passar, para eles respeitar as informações que a gente vai mandar pelos aplicativos, pelas redes sociais, e é fundamental a gente tentar ajudar eles orientando na melhor decisão do cidadão. Em 2020 é um ano que, creio eu, que vai ser um pouco melhor. Eu acredito que essa grande turbulência de crise está perdendo as forças, o Rio vai respirar, né? O Rio vai se levantar, essa casa vai estar do lado, vai estar fiscalizando, vai estar apoiando o Executivo. Eu acredito que o ano de 2020 há de ser um ano de maior prosperidade para os servidores dessa casa, para os servidores do município e para a cidade do Rio de Janeiro. A expectativa é que as nossas atitudes e ações do colegiado elas possam interferir cada vez mais, nós possamos estar presentes, é isso que a gente quer, como nós já estamos fazendo, e que os nossos projetos, os projetos de cada colega, possam realmente ajudar a vida do cidadão carioca. Esse é o nosso interesse. Não é que a gente possa ver o caos e ficar batendo, aplaudindo, ver o governo ser destruído. Não é isso que a gente quer. A gente quer ser um braço forte neste parlamento para que, no final de tudo, o cidadão que saia ganhando. A crise da água. O governador Wilson Witzel anunciou nesta sexta-feira a demissão do diretor de saneamento e grande operação da SEDAI, Marcos Chimelli. E 3 funcionários da empresa foram ouvidos pela polícia. Os funcionários ouvidos pela Polícia Civil são o gerente e o ex-gerente da estação de tratamento de água do Guandu, além do coordenador de operação de tratamento. O inquérito foi instaurado para apurar se a crise da água foi resultado de sabotagem ou se a turbidez aconteceu por causas naturais. Até agora, já prestaram depoimento 5 funcionários. A polícia também recolheu amostras da água que vão passar por uma perícia. Na última quarta-feira, o presidente da SEDAI afirmou que a situação começa a ser normalizada até semana que vem. E você vai ver no próximo bloco. Você vai conhecer a história de São Sebastião, que se confunde com a história da própria cidade do Rio de Janeiro. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Estamos de volta agora para falar de carnaval. O bloco de rua Cordão do Bola Preta, um dos mais tradicionais do Rio, completa em 2020 102 anos. Um livro reúne as memórias e crônicas desse bloco, que atualmente arrasta milhares de foliões pelas ruas do centro. O repórter Sérgio Costa conversou com o Diogo Cunha, um dos autores do livro. Diogo, primeiro eu gostaria de saber um pouquinho dos bastidores do livro, né? Como é que surgiu a ideia? Olha, na verdade, Sérgio, a gente resolveu criar um livro que tivesse crônicas e histórias do Cordão do Bola Preta, para comemorar o centenário do Bola Preta, né? Então, eu e o André Diniz, a gente fez uma pesquisa muito extensa,
A gente olhou, e não é brincadeira, uns 40 mil jornais, porque hoje em dia você tem a hemeroteca, né? Então ela facilita essa pesquisa, né? E escutamos o depoimento dos fundadores do Bola. Tem então, muita história, né? Muita história. São 100 anos de história, 100 anos de bloco, né? Então você tem muita coisa interessante do Bola Preta. Houve uma sintonia no que diz respeito à crônica, à história? Você acha que foi bem concatenado, né? Teve um caminho único? Sérgio, depois eu fui ver a encrenca que eu arrumei, né? Porque a história é o seguinte, a gente fez as histórias, eu e o André, contamos as histórias do Bola Preta, 10 histórias, não é uma biografia do Bola, na verdade, são histórias do Bola Preta, e pedimos 10 cronistas, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui agora, para fazerem as crônicas sobre o Bola Preta. Mas eles tinham um tema livre. A gente não tinha essa coisa. Cada um escreve o que quer. Era um bloco de sujo, né? Não era um cordão, né? Então, cada um escreveu o que quis e depois as histórias iam chegando dos cronistas e as nossas estavam prontas praticamente. Então, a gente teve que adaptar uma coisa a outra e tentar colocar uma história junto com uma crônica que falasse um pouco daquilo. Quer dizer, eu acho que essa foi a coisa mais bem bolada, mais bem feita do livro. Você se surpreendeu quando encadeou isso tudo, quando deu a mesma direção? Eu me surpreendi com isso, mas eu fiquei mais atento a essa coisa do que, às vezes, até mesmo a pesquisa. Porque eu acho que esse era o grande pulo do gato do livro, a grande história de fazer, entendeu? Porque não é só uma história, são história com as crônicas. Você tem cronista, você tem o Ney Lopes fazendo crônica, o Moacir Luz com crônica, então você tem grandes cronistas ali dentro. Né? E o medo de eu ter escalado aquele time de cronistas todos e como é que eu ia ajeitar um em cada lado, como é que eu ia fazer isso. Dentro dessa história, o que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi que o Bola Preta só saiu de dentro do Clube dos Democráticos em 25. Porque antes, o que muita gente falava é que o Bola Preta foi fundado em 18. De fato, o Bola Preta foi fundado em 18. Mas ele era um grupo dentro dos democráticos até 25. Então, essa foi uma coisa que me surpreendeu. E não foi difícil de encontrar isso, porque eu fui no MIS e escutei o depoimento do Caveirinha, que era o fundador do bloco. E ele falou lá exatamente isso. Fui aos jornais e essa informação estava lá, clara. Mas foi uma coisa que me surpreendeu a princípio. Existem histórias aí curiosas, né? A gente pode listar a Rainha Moma, de 35, não é isso? Os carros alegóricos puxados por burros e até recordes foliões, né? A Rainha Moma era uma coisa especial. Na verdade, era uma brincadeira com o Rei Momo, né? O Rei Momo é de 32, desde o início da década de 30. E aí o Bola Preta criou a Rainha Moma, que era um homem vestido de mulher. Essa brincadeira desse homem vestido de mulher rolou até os anos 60 como um homem. Aí, 61, por aí, eles colocaram uma mulher para fazer esse papel. Era uma brincadeira com o Rei Momo e tal. E essa Rainha Momo, ele não é necessariamente um rolha de poço, uma pessoa gorda. Podia ser um cara magro, podia ser um cara gordo, podia ser qualquer pessoa. Essa história dos burros puxando um carro alegórico mostra que o Bola Preta não era, de fato, um cordão. Né? Ele tinha muito mais características, né, das antigas sociedades, que elas que se apresentavam dessa forma. Né? Na verdade, o Bola nunca foi um cordão. Né? Ele era o tipo de uma sociedade, depois virou um bloco, mas tinha o nome de cordão por causa que os cordões tinham sido proibidos. Eles fizeram uma brincadeira chamada Cordão da Bola Preta. Agora, mais do que o número expressivo, né, de simpatizantes, a gente tem aí uns desfiles longos, né? Até 7 horas de desfile. Como é que foi isso? Conta essa história. A verdade, tinha aqueles grandes desfiles que o Bola Preta fazia. Essa é uma história que a gente colocou no livro. Eu acho que é um pouco inventado aquilo ali no jornal, sabe? Mas eu mantive. Acredito que eles tenham feito um desfile de 7 horas. Eu acho que o desfile pode ter sido muito menor. Mas como a história era muito boa, a gente manteve a história do desfile de 7 horas. Estamos na contagem regressiva para o Carnaval, né? A gente já pensa no desfile de 2020, com base em todo esse cenário histórico que você trouxe no livro. O que é que o público pode esperar? Olha, eu acho que o público pode esperar uma festa muito grande do Bola Preta de novo. Né? Apesar de você ver alguns ataques ao Carnaval, essa história toda,
Eu acho que o povo do Carnaval, ele supera tudo isso, né? Eu costumo dizer que se você tivesse bola preta na rua o ano inteiro, você não precisava de UPP, você não precisava de nada, que o próprio Bola Preta vai ocupar as ruas, né? O povo ocupa as ruas, então você não precisa de mais nada disso. E eu espero que o Bola Preta, mais uma vez, traga uma multidão para a rua, faz as pessoas cantarem, faz as pessoas pularem, sorrirem, que eu acho que o Carnaval é isso. E a cidade precisa disso, todos nós precisamos disso. Diogo, mais uma vez, parabéns. Transmito parabéns também ao André Diniz. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Sérgio. Um abraço, bom Carnaval a todo mundo. Ingrid, com você. E a Prefeitura do Rio divulgou nesta sexta-feira o esquema de blocos para o Carnaval deste ano. As principais alterações vão acontecer em Ipanema. Os blocos Simpatia, Quase Amor e Banda de Ipanema irão desfilar de manhã, entre 7 horas e meio-dia. O objetivo da Prefeitura é que os 2 blocos saiam no mesmo horário dos megablocos do centro para evitar a migração dos foliões. A Rio Tour confirmou que não haverá desfile de megablocos na Zona Sul. Segunda-feira, 20 de janeiro, é dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Estão previstas missas e a tradicional procissão que sai da Igreja dos Capuchinhos com destino à Catedral Metropolitana. A história do santo se confunde com a da Cidade Maravilhosa e este ano o protetor dos cariocas vai ser lembrado na Marquês de Sapucaí por uma das escolas do Grupo Especial. De soldado romano a santo padroeiro da Cidade Maravilhosa. A devoção ficou mais forte ainda no princípio, depois da Batalha das Canoas, onde, na luta, os inimigos veem nas canoas dos portugueses e dos índios que estavam ao lado deles, São Sebastião, que surpreendentemente aparecia entre uma e outra canoa. Então, cada canoa que eles olhavam, São Sebastião aparecia. E isso, então, levantou um medo muito grande nos índios que estavam do outro lado, a favor dos inimigos, e que debandaram, fugiram, e os portugueses então vencem a batalha. A imagem de São Sebastião chegou à cidade pelas mãos de Estácio de Sá, fundador da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A história do santo se confunde com a história da Cidade Maravilhosa. A devoção a São Sebastião já nos remete à fundação da cidade. Quando Estácio de Sá vem ao Rio de Janeiro, ele traz consigo, né, a imagem de São Sebastião, que é esta, que por estudos, depois de muito tempo fomos pesquisar, descobrimos que é do século XVI e que provavelmente é a imagem que veio com ele em sua caravela. A cidade, em 1965, estava prestes a comemorar os 400 anos e aí começou-se um movimento para colocar uma imagem pública de São Sebastião que até então não existia no Rio de Janeiro. E quando foi a inauguração, que seria dia 20 de janeiro, ainda não se tinha um monumento. Então, numa reprodução dessa obra, dessa relíquia que tem de São Sebastião, o escultor Dante fez uma produção em gesso. Chegou dia 20 de janeiro e tinha que se inaugurar e não se tinha um monumento, se só tinha um protótipo de 1,5 metro, mais ou menos. Mas assim mesmo foi feita a procissão no dia 20 de janeiro de 1965 para inaugurar esse monumento que seria ali na Glória. Bem, a procissão saiu da catedral e foi a caminho da Glória carregando essa obra do Dante. Quando chegou perto da Glória, desabou um temporal típico do Rio de Janeiro nessa época e teve que se esconder o gesso correndo, porque senão iria se desmanchar e a reprodução não ia acontecer. Então a inauguração foi sem a imagem e debaixo de um maior temporal, e passado isso, não se teve, naquele momento, no dia 20 de janeiro de 65, um monumento colocado no Rio de Janeiro. E é diante da imagem original de São Sebastião, que é do século XVI, trazida de Portugal por Estácio de Sá, que milhares de fiéis vêm à Igreja dos Capuchinhos mostrar toda a sua devoção ao padroeiro da cidade.
A procissão de São Sebastião é a que arrasta o maior número de fiéis e, através de um decreto de lei, foi considerada patrimônio imaterial da cidade. É uma das maiores procissões do Rio de Janeiro, a maior procissão do Rio de Janeiro, né? Que é a procissão de São Sebastião, onde milhares e milhares de fiéis vão junto com a imagem, acompanhando seu padroeiro nessa peregrinação. Mas esse ano a imagem de São Sebastião será mais uma vez enaltecida. E dessa vez em verso e prosa no carnaval da cidade. A Escola de Samba Paraíso do Tuiuti levará para a avenida um enredo que fala do encontro de D. Sebastião com o santo protetor dos cariocas. Tem essa representatividade, essa aliança muito forte, né? É uma das coisas que leva o João a entender que o momento para se fazer o enredo é esse no Tuiuti. São Sebastião, padroeiro da escola, padroeiro da nossa cidade. Um samba pensado também para emocionar. Tem pessoas da escola que falam que no refrão de baixo a gente fala do cortejo que acontece no Morro do Tuiuti, com São Sebastião como protagonista dessa fé. Então acho que isso aumenta o enlace, acho que isso traz para dentro do peito do componente, do torcedor, algo maior. E quando a gente consegue ter esse algo maior, ainda mais ligado à crença, né? Aquele fato de acreditar que todos nós devemos ter, isso se enlaça a um ato de desfilar, a um ato de estar na sua escola, junto da sua comunidade, isso ganha uma representatividade muito maior, um pertencimento muito maior. No deserto de areia, São Sebastião vagueia, sem futuro nem passado, laia, laia. No deserto de areia, São Sebastião vagueia, sem futuro nem passado. Essa parte que me emociona. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.